Você consegue ouvir o som? Não das trombetas celestiais, mas o som metálico de uma estátua sendo moldada. Um bezerro de ouro ganhando forma, enquanto um profeta está de joelhos, no alto do monte. Essa é uma das cenas mais sombrias da Bíblia, porque ela não acontece no meio dos filisteus, nem nas cidades pagãs de Canaã. Ela nasce no coração do povo de Deus. O mesmo povo que viu o mar se abrir, está agora dobrando os joelhos diante de uma imagem vazia. Enquanto Deus escreve com o próprio dedo em tábuas de pedra, os homens esculpem com suas mãos uma nova religião. O contraste é brutal, e o céu silencia. Mas não por ignorância, por julgamento. Porque há momentos em que Deus permite que o povo mostre o que realmente deseja. E naquele dia, naquela planície, eles não queriam Moisés, não queriam esperar, não queriam a palavra. Eles queriam algo visível, palpável, controlável. Queriam um Deus que pudessem tocar. Mas Deus nunca permitiu ser domesticado. E é nesse ponto que a história começa. Um monte envolto em fumaça, relâmpagos, trovões. Moisés sobe sozinho. O povo fica esperando. Dias passam, sem notícias. A tensão cresce. E então o pedido surge. Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, não sabemos o que lhe aconteceu. O nome de Moisés desaparece da memória como poeira ao vento, e a fé evapora junto. Eles não negam a Deus abertamente, apenas reformulam. E Arão, o sacerdote, o irmão, o homem separado, cede. Ele pede as joias, ouro das orelhas, brilhos dos cativos, e transforma aquilo que era presente em pecado. E o povo celebra, diz: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Como se o bezerro tivesse feito o mar se abrir, como se o metal tivesse trazido o maná, a memória da libertação. É sequestrada pela idolatria, e Arão constrói um altar, e proclama uma festa, e o povo oferece holocaustos, e dançam, e cantam, e dizem que é festa ao Senhor. Mas o Senhor não está na festa. A glória que ainda pairava sobre o monte não se moveu com a música, porque Deus não desce onde os ídolos sobem. No alto do monte, Moisés está em comunhão profunda, recebendo os mandamentos, as leis, o plano do tabernáculo, as vestes sacerdotais, enquanto lá embaixo os sacerdotes profanam e o povo se corrompe. Do topo, Deus vê tudo, e então diz: Vai, desce, porque o teu povo se corrompeu. Observe o detalhe: o teu povo, não meu, porque naquele momento Deus os desassocia. Eles já não são mais dele, porque escolheram outro. E Deus acrescenta: apressaram-se em se desviar do caminho. Apressaram-se, não hesitaram, não ponderaram, correram para longe. E Deus derra a Moisés o que viu. Fizeram para si um bezerro de fundição e adoraram. Ele apontou para Siás: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para contra eles o meu furor. Deus ouve. Não porque ele fosse impulsivo, mas porque desejava revelar o peso da intercessão. E Moisés desce, com as tábuas escritas pelo próprio Deus. E o que ele vê não são apenas pessoas dançando. Ele vê uma geração trocando a glória pela aparência, a palavra por espetáculo, a santidade pela festa, a espera pelo imediatismo. E então ele quebra as tábuas, não por raiva, mas como símbolo de que o pacto foi quebrado, não por Deus, pelo povo. E o que se segue é julgamento. Moisés queima o bezerro, moe em pó, mistura na água e obriga o povo a beber, porque aquilo que adoraram agora será consumido por dentro. É uma metáfora poderosa.
A idolatria sempre deixa gosto amargo na alma. E ainda assim, muitos não se arrependem. Então Moisés clama: quem é do Senhor, venha a mim. E os levitas vêm. E naquele dia, 3.000 caem. Porque a adoração errada sempre exige sangue. A questão agora é: por que esse episódio foi registrado com tanto detalhe? Porque ele revela algo mais profundo do que apenas um erro histórico. Ele revela a tendência humana de construir ídolos, enquanto Deus está em silêncio. Eles não fizeram o bezerro porque odiavam a Deus. Fizeram porque não suportaram esperar, porque o silêncio do monte incomodava mais do que a música da planície. Eles precisavam de algo que pudessem ver, tocar, celebrar, mesmo que fosse falso. E é aí que essa história se conecta com os nossos dias. Porque a igreja moderna também está na base do monte. E Deus ainda está chamando Moisés ao alto. Mas enquanto eles sobem, muitos constroem bezerros, ídolos dourados de sucesso, teologias de prosperidade, evangelhos fabricados para agradar. E o povo dança, diz que é culto, chama de avivamento, faz festa no nome do Senhor. Mas o Senhor não está na música, porque a glória dele não desce para ídolos. Ela espera. No monte, no lugar da solidão, do jejum, do confronto. É lá que Deus fala, mas o povo prefere o ouro. A pergunta então não é se ainda existe idolatria. A pergunta é: onde está o verdadeiro altar? Na fumaça do monte ou na dança da planície? Porque uma coisa é certa: nem todo culto é aceito, nem toda música é ouvida, nem toda festa é santa, e nem toda adoração tem Deus como destinatário. Mas a história não termina com a poeira da idolatria sendo engolida pelo povo. Ela ecoa, ela se repete, porque há algo mais sombrio do que criar um ídolo. É adorar o ídolo achando que ainda está adorando a Deus. Esse é o ponto onde o engano se torna fatal. O bezerro não foi apresentado como Baal, mas como o Senhor que nos tirou do Egito. Ou seja, a idolatria foi empalada com o rótulo de santidade. E essa é a verdadeira tragédia espiritual. Quando a mentira se veste de verdade, quando a aparência substitui a essência, e o povo aplaude, canta, clama, mas Deus não ouve, porque Deus nunca abençoa o que ele não ordenou. E a idolatria moderna é mais sutil, mais elegante, mais disfarçada. Hoje o bezerro não é de ouro, é de likes, é de aplausos, de relevância, de doutrinas adaptadas ao público, pregações que massageiam egos, músicas que empolgam, mas não quebrantam, altares cheios de luz, mas vazios de fogo. Porque onde não há santidade, não há presença. E onde não há presença, resta só performance. É o culto sem Deus. É a liturgia continuando, mesmo depois que a glória se foi. Como em Ezequiel, quando a glória do Senhor se ergueu do templo. Primeiro, ela parou na porta. Depois, foi até o limiar. Depois, para o portão leste. E por fim, ela partiu. Mas o culto continuou. Os sacerdotes seguiram. O incenso subiu. Mas Deus não estava mais ali. E quase ninguém percebeu. Porque é possível manter a estrutura, mesmo sem a presença. É possível repetir fórmulas, mesmo sem a unção. É possível continuar com o culto, mesmo que Deus já tenha ido embora. Esse é o alerta que grita do passado. O povo pode continuar adorando, mesmo depois de Deus ter deixado o ambiente. Porque o coração humano se acostuma, se acomoda, aprende a viver sem glória, mas com boa música, sem quebrantamento, mas com retórica afiada, sem arrependimento, mas com boa iluminação. É o culto de Arão, não o de Moisés. Arão construiu algo que agradasse o povo. Moisés esperou ouvir de Deus. Um subiu o monte, o outro cedeu à pressão. Hoje, os Arões ainda estão ativos, e muitos Moisés estão sendo silenciados. Chamados de radicais, legalistas, intensos demais. Mas foram esses mesmos homens, os Moisés, que um dia desceram com as tábuas. E viram o povo perdido, com os olhos brilhando não pela glória,
mas pelo ouro. O ouro sempre seduz, mas nunca purifica. Ele brilha por fora e apodrece por dentro. E o maior risco da idolatria contemporânea é ela se esconder dentro da igreja, em púlpitos que não confrontam, em líderes que não choram, em congregações que só buscam o que conforta. Mas Deus não se impressiona com estruturas. Ele procura corações quebrantados. E ele ainda pergunta: quem é do Senhor, venha a mim. Essa pergunta ecoa até hoje, no meio do barulho das plataformas, das disputas de autoridade espiritual, dos algoritmos disfarçados de ministério. Quem é do Senhor? Não quem canta mais, não quem prega melhor, não quem lidera milhares, mas quem ainda sobe o monte, quem ainda suporta o silêncio, a espera, a ausência de palmas, a solidão da intimidade. Quem ainda diz: se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. A glória só desce para quem não a substitui por ouro. E há uma promessa para os Moisés da geração atual. Deus ainda revela sua voz no meio da nuvem escura. Ainda fala face a face. Ainda entrega tábuas escritas por ele. Mas também há um alerta. A maioria ainda vai preferir dançar, na base do monte, porque subir exige morte, renúncia, desapego. Exige deixar o bezerro, queimar o ouro e aceitar que a glória não se molda, ela consome. Por isso esse vídeo não é só uma história antiga, é um espelho espiritual. Deus está observando essa geração e perguntando: vocês ainda me querem ou preferem o bezerro que vocês mesmos criaram? Porque ele não dividirá sua glória com ninguém, e o fogo que desceu no Sinai ainda queima o que é falso. O convite então é radical. Desça com as tábuas, mas quebre o bezerro. Reconstrua o altar, mas com pedras não lavradas, com lágrimas, com silêncio, porque é lá, nesse altar, que a glória volta. E quando ela volta, o povo não dança, o povo se prostra, porque quando Deus entra, o homem cai. E o culto que agrada o céu não é o mais belo, é o mais santo. E você, ainda está dançando em volta do ouro ou já subiu o monte? A decisão não é coletiva, é pessoal. E Deus ainda está esperando.